Salmo 139, versículos 7 ao 12, diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Hoje nós vamos ver um tema que ele parece ser contraditório. O tema de hoje vai ser a presença do Deus ausente. A presença do Deus ausente. Nós lemos aqui no Salmo 139 da impossibilidade de estar ausente de Deus. Versículo 7 diz: Para onde me irei do teu espírito? E aí ele não só fala para onde irei, mas na segunda metade fala, para onde fugirei? Então nós não temos como fugir ou ir fora da presença de Deus. E os outros versículos mencionam sobre subir ao céu, profundezas do mar, e a escuridão e a luz, etc, etc. Mas a partir disto, deste pensamento da impossibilidade de se afastar da presença de Deus, eu quero falar sobre esse tema, a presença do Deus ausente. E uma curiosidade, que eu não sei se você sabia, mas vai saber agora, existem na Bíblia 2 livros que não mencionam Deus. Não tem. Deus não é referenciado, não se diz a palavra Deus, Senhor, Todo-Poderoso, nada. Simplesmente não tem. Só 2 livros. O primeiro desses livros é o livro Cantares de Salomão. Então o livro de Esther e o livro de Cantares não contém referência alguma a Deus. No entanto, Deus está presente. Daí o tema, a presença do Deus ausente. O que parece ausência de Deus, em muitos casos, é apenas a aparência. Como nós vamos ver hoje, a mensagem vai ser toda a partir do livro de Esther. Inclusive, vamos para lá, abra suas Bíblias para Esther capítulo 1. Mas nós temos que reconhecer que mesmo quando Deus parece estar ausente, nós temos que reconhecer a sua presença. Nós temos que usar a fé para reconhecer a constante e fiel presença de Deus. E quando nós reconhecemos isso traz calma, isso traz contentamento. E quando nós estamos sem paz, quando nós estamos insatisfeitos e aperreados, se você analisar direito, é porque nós não estamos sentindo, nós não estamos aplicando a presença, nós não estamos reconhecendo a presença de Deus em nossas vidas. Lá em Hebreus 13, diz o seguinte, Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Ok? Essa é a primeira metade do versículo. Está falando sobre contentamento, falando sobre não ter avareza. O que é avareza? Avareza é você querer mais e mais e mais de algo que você não tem. Então aqui está falando sobre ser contente, estar satisfeito. Aí termina assim, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então você veja como a presença de Deus, ela vai ter um impacto na nossa paz e no nosso contentamento. O Salmo 23, versículo 4, famoso Salmo do bom pastor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja como a gente perceber e aplicar e viver e conhecer a presença de Deus, mesmo quando Ele aparenta, ou nós temos uma sensação de que Ele está ausente, isso vai nos trazer consolo. Teu cajado, a tua vara e teu cajado me consolam. Então, a gente reconhecer que Deus está presente, mesmo quando parece estar ausente, vai nos consolar, porque tu estás comigo. Então, quando nós reconhecemos que nós não podemos fugir da face de Deus, quando nós reconhecemos que nós não temos como ir da presença de Deus, quando nós reconhecemos que Ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos desamparar, quando nós entendemos que Ele sempre está conosco, nós vamos ter contentamento, nós vamos ter paz. Então, muitas vezes, quando nós não temos paz, não temos contentamento, o que está faltando é esse reconhecimento de que Deus está presente mesmo quando parece, aparenta, e nós sentimos que Ele está ausente. Ele não está ausente. É simplesmente a nossa falta de fé, a nossa falta de aplicar a fé. Então, a verdade é que Deus nunca está ausente. Se nós damos ou não conta da sua presença, Ele está presente. E como nós vamos ver no livro de Esther, mesmo quando ele não é mencionado nenhuma única vez, nós podemos ver a presença dele. Não é necessário falar o seu nome, referenciar as suas obras, nós podemos ver e sentir e perceber a presença de Deus gritante na história do livro de Esther. E é isso que nós vamos ver hoje, a presença do Deus ausente, a partir do livro de Esther, onde relata a história de Esther, o seu tio Mardoqueu e o inimigo do povo judeu, Amã. E eu aconselho todos a lerem o livro de Esther, um livro curto, são 10 capítulos, não é muito comprido, 9, 10 capítulos, e nós não vamos cobrir todos os detalhes, os pormenores do livro de Esther, mas se você nunca leu, leia. Se você já leu, leia de novo com isso em mente, que nós vamos falar aqui. Então, primeira coisa, vamos para o versículo 19 do capítulo 1 do livro de Esther, onde nós vamos ver a queda da rainha Vasti. E diz assim, versículo 19: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na tua presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui Deus operando, apesar de não haver menção dele, é que a rainha Vasti, que era a rainha atual, digamos, ela caiu, ela perdeu o seu reinado, e a queda dela, a tirada dela da posição de rainha, isso abriu caminho e criou oportunidade para que Esther se tornasse rainha, que foi o que aconteceu. E isso foi importantíssimo em todo o livro, obviamente, mas também na história do povo judeu. Porque havia um homem chamado Amã, que eu mencionei agora há pouco, e ele queria a destruição, a erradicação total, a aniquilação do povo judeu. Mas ele ainda não havia se manifestado. Ele não havia trazido os seus planos. Não estava ainda em curso. Mas desde antes tudo isso acontecer, nós podemos ver, e aqui se destaca a pontual e perfeita providência de Deus. Mesmo antes de o problema aparecer no horizonte, Deus já estava preparando, Deus já estava armando a solução, Deus já estava mexendo as peças, e a primeira peça que a gente vê se mexendo no início do livro é a rainha Vasti sendo tirada do seu lugar. Então essa é a primeira peça, que Deus nunca chega atrasado e Deus nunca chega adiantado, Deus sempre chega na hora certa. Por isso que nós devemos sempre reconhecer a presença de Deus. Ah, mas eu não vejo, eu não sinto, eu não vejo solução. Você não tem que ver, sentir nada. Porque Deus está presente, Deus está agindo mesmo antes de você sequer se dar conta que vai ter um problema. Pense nisso. Aqui o povo judeu estava em segurança, não havia ameaça alguma. Amã não tinha levantado os seus planos, nada. Mas Deus já estava agindo
já agindo antes de surgir o problema. Vamos para o capítulo 2, de versículo 17. Nós vimos a queda da rainha Vasti. Vamos ver agora o favor de Esther. O favor de Esther, versículo 17 do capítulo 2. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então aqui nós vemos, primeiro que Vasti foi retirada, aqui Esther está sendo colocada como a rainha, e nós temos que entender que ela encontrou favor aos olhos do rei, ou seja, ela se tornou, ou ela foi a favorita do rei. E isso entendendo que houve uma vasta busca em todo o reino, e era um rei muito vasto, para se procurar uma substituta para a rainha Vasti. Então, foi um processo grande e longo, e foram candidatas de todos dos reinos que pertenciam ao império do rei Xerxes, e foi de todas elas, e não sabemos exatamente quantas, mas eram centenas, provavelmente, de todas elas, foi Esther que foi escolhida, foi Esther que foi a favorita. Ah, pastor, deu sorte. Eu não acredito em sorte, eu não acredito em azar, eu acredito em um Deus soberano. Então o que houve aqui foi que Deus estava ainda mexendo as peças. Mais uma vez, não havia problema algum no horizonte sequer. Amã não tinha colocado em curso os seus planos, mas Deus já havia tirado a rainha Vasti, tinha agora colocado Esther de dentre todas as dezenas ou centenas de candidatas. E a verdade, como diz em Apocalipse 3,7, nós temos o Deus que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, quando Deus determina, aquilo vai ser, aquilo vai acontecer. Agora, sabe quem sabe o que é que Deus determina? Deus sabe. Nós só vamos saber depois. Mas Deus está sempre agindo, a presença do Deus ausente. Ainda no capítulo 2, vá para o versículo 21, onde nós vamos ver agora, entra em questão aqui, o tio de Esther, Mardoqueu. E versículo 21 do capítulo 2 de Esther: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Versículo 22. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Marque bem isso, foi escrito. Marque bem também que Esther relatou em nome de Mardoqueu. Então ela foi lá e disse que foi Mardoqueu que ouviu e que relatou e que efetivamente salvou o rei. Então aqui Mardoqueu, ele descobriu um complô contra o rei, salvando. Então o que aconteceu foi que ele descobriu, Mardoqueu estava no lugar certo, na hora certa. Quais as probabilidades? Se ele tivesse se atrasado um pouco, se adiantado um pouco, ele não teria ouvido a conversa. Se os 2 golpistas, Bigtã e Teres, tivessem se adiantado ou se atrasado, ou falado mais baixo, ou se reunido em um outro local onde Mardoqueu não estava, ele não ficaria sabendo. Mas Deus colocou essas 3 figuras, os 2 tramistas e o Mardoqueu, em proximidade um do outro, e conversaram e trataram do tema, e Mardoqueu ficou sabendo e informou a sua sobrinha, que a essa altura já era rainha, e ela então informou o rei, e o rei então investigou, foi comprovado, descoberto o trama, e eles foram então enforcados. Então coisa boa não era. Se forem enforcados, coisa boa não era. Mas como isso? Coincidência? Não é coincidência. É Deus agindo. É o Deus ausente
agindo. É o Deus que nós não percebemos, nós não sentimos, nós não entendemos, mas Deus está agindo. Deus está tramando essa igreja aqui, eu já mencionei antes, quando a gente primeiro viu aqui, foi um ano antes de nós chegarmos aqui, e na realidade, muitos de vocês conhecem a história, a gente tinha ido pregar naquela escola ali, na entrada do Benedito Mendes. A gente foi, a gente pregou, tivemos excelentes resultados, entramos no carro, voltamos, e eu estava conversando com o pastor Cox, em vez de descer a Via Expressa, eu passei direto, naquela época eu passava direto, eu passei direto e fiz a volta aqui nessa pracinha, aí na frente. Aí quando fiz a volta, lá estava, vende-se ou aluga-se. Aí você pergunta, por que eu não dobrei? Eu sabia que eu ia descer a Via Expressa, o que me distraiu? Eu não lembro, faz muito tempo. Mas algo me causou me distrair, e ia perceber, ia fazer a volta no primeiro retorno que era para ser. E por coincidência, o proprietário estava aqui, por coincidência nós entramos conversando, aí começam as coincidências. Não, sabe o que é isso? É Deus agindo. Eu não tinha planos de comprar, de adquirir o galpão. Na época era apenas um galpão. Eu nem sabia qual a área da cidade iríamos começar um trabalho. Não fazíamos a mínima ideia, mas Deus já sabia. Deus já sabia que cada pessoa que está aqui presente, ou que já fez parte da Igreja Batista Metropolitana nos últimos 20 anos, Deus já sabia. Só precisava me colocar no lugar certo, na hora certa, cruzar com as pessoas certas, para que tudo se encaixasse. Por quê? Porque Deus está presente. Mas eu não vim aqui atrás de comprar nada, mas Deus tinha planos. Mas eu pensei que começar uma igreja na Ponta Verde, Pajuçara. Tô brincando. Eu realmente não sabia aonde. Mas Deus sabia aonde. E Deus estava mostrando aonde. Então Deus ausente está sempre presente, não existe coincidência, não existe azar, não existe sorte, existe sim um Deus. Olhem comigo para Esther capítulo 6, vamos para o capítulo 6 e vamos ver aqui o reconhecimento de Mardoqueu. Veja bem, ele deu essa informação para o rei no capítulo 2. É só no capítulo 6 que ele é reconhecido, e é importante o seu reconhecimento, é importante o reconhecimento do que Mardoqueu fez, quando você vê todo o livro como um todo. Por isso que eu digo, leia o livro de Esther, tá? Leia que você vai entender melhor. Mas Mardoqueu não foi reconhecido como o salvador do trama, até o capítulo 6. E olha como que isso se deu. Mais uma vez, se não foi Deus, eu não sei o que foi. Versículo 1 de Esther 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Quem espantou o sono do rei? Pois é, quem será que foi? Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Falou assim, como é que foi recompensado Mardoqueu por ter salvo a minha vida? Nada. Passou batido. Agora veja bem, teve uma noite que por coincidência o rei não conseguia dormir. Por coincidência, ele não mandou trazer um DVD, ligar a televisão. Não, ele quis o quê? Ele quis ler os registros. Tudo bem que naquela época talvez isso era o máximo, mas enfim, trouxe os registros. Você acha que registro é uma folha de papel? Não, de todos os registros abriram justamente aquele e abriu justamente aonde estava contando a história de Mardoqueu. Pura coincidência. E Mardoqueu então foi reconhecido finalmente. Então, quem provocou a insônia do rei? Quem causou o registro exato para ser aberto? Foi tudo Deus. E interessante que então ele foi condecorado e honrado publicamente. E isso, por sua vez, se você ler a história como todos iremos fazer, certo? Isso, como nós podemos ver, vai causar uma indignação a Amã. Por quê?
Porque Amã, entre o versículo 2 e o 5, ele estava bolando a sua trama, estava se promovendo e se elevando aos olhos do rei, estava já começando a sua trama. Ele estava cheio de si, cheio de orgulho, cheio de certeza. Então o rei mandou chamar Amã e perguntou para ele simplesmente: como se deve honrar alguém que o rei admira muito, está muito grato? Então Amã pensando: ele está falando de mim, né? Está falando de mim, só pode ser eu. E falou: não, você deve fazer assim, 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 colocar ele num cavalo, passar pelas ruas e proclamar a todos que esse é um homem que Deus, é um homem que o rei é muito grato e aprecia muito, tá? Achando que o rei ia fazer isso com ele. Aí ele fala: muito bom, Amã, perfeito, agora vá você e faça isso para Mardoqueu. Amã não gostava de Mardoqueu. Por que não? Leia o livro de Esté que você vai ver. Então ele ficou indignado e ele teve que fazer isso, ele teve que honrar o seu inimigo e consequentemente se rebaixar, porque não foi honrado, não era Mardoqueu. Então, mais uma vez, Deus está usando tudo isso, a gente vê como ele está elevando e já preparando a queda de Amã. Olhe comigo no capítulo 7, capítulo seguinte ao 6, geralmente o 7 segue o 6. E diz assim no versículo 5, aqui vamos ver a queda que, nós vamos ver só o finalzinho, mas houve toda uma série de eventos antes disso, por isso que todos devem ler o livro de Esté. E então falou o rei, versículo 5, Esté 7. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? Isso aqui é que Esté foi para o rei e ela falou: olha, eu sou judia e tem um homem que quer destruir o povo judeu, inclusive a mim. Então aqui o rei está perguntando: quem é esse homem? Quem é essa pessoa que está querendo fazer isso? Ah? E versículo 6. E disse Esther: o homem, o opressor é o inimigo, e o inimigo é este mau Amã. E Amã estava lá. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então Esther deu um chá, uma pequena refeição, digamos, convidou o rei e Amã estava junto. E ela ia entregar Amã na frente do rei. Lembrando que Amã tinha grande influência, era um dos conselheiros do rei. Mas vamos lá, versículo 7. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então ele falou: a coisa aqui está complicada. O rei já vai querer... Então, ele estava implorando Esther por sua vida. Mas continua, versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete de vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. O que não podia ficar pior, ficou pior. Ele tropeçou e caiu por cima da rainha. Pense você, ali é uma rainha, todo um protocolo, toda uma formalidade, ele está prostrado no chão, implorando pela vida. Aí, quando o rei volta, ele se levanta de alguma forma não, Deus mandou um anjo fazer assim, ó, empurrou ele. Aí quando o rei entra, está ele caído em cima da rainha. Imagine a cena. Tinha caído prostrado sobre o leito que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Eu imagino que ele tentou dizer assim: não é o que parece ser, não é o que está parecendo. E de fato não era, mas que estava parecendo, estava. Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. O que quer dizer isso? Encapuzaram ele e levaram ele embora. E isso foi o fim dele. Ele foi então executado e foi enforcado na forca que ele mandou construir para enforcar Mardoqueu. Ele estava tão cheio de si que ele já tinha mandado fazer uma forca bem alta para enforcar Mardoqueu. Pois é, foi nessa forca que ele foi enforcado. O Amã. Então nós vemos aqui
como a execução de Amã se deu, e nós vemos a justiça de Deus e a proteção de Deus ao seu povo. Tudo isso porque ele ousou se levantar contra o povo de Deus. O Deus que não é mencionado, o Deus que não tem referência a ele. Mas mesmo no meio de toda essa ausência, lá está Deus costurando todo esse trama, toda essa história, mexendo as peças. Um tropeça aqui, outro tropeça ali, manda pessoas estarem em lugares certos, em horas certas. Tudo isso tira o sono de um, traz o livro correto, abre na página tal. Deus está orquestrando tudo. Tudo sendo orquestrado. Lá em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Agora, essa promessa, e é uma promessa, é para quem? Para os crentes? Não. Para os salvos? Não. Para os judeus? Não. Está dizendo, esta é a herança dos servos do Senhor. Você pode ser judeu e não servir o Senhor. Você pode ser crente e não servir o Senhor. Se você é crente em Cristo Jesus, se você é salvo, você não faz nenhum serviço a Deus. Pelo contrário, Ele fez um grande serviço a você, a mim. Então, ser salvo não faz ninguém servo do Senhor. Eu argumento que para ser um servo do Senhor, você precisa ser salvo. Como você vai servir um Deus que é espírito se você é espiritualmente morto? Então você tem que ser salvo, tem que ser crente para ser um servo. Mas só o fato que você é um crente, só o fato que você é salvo, isso não quer dizer que você é servo do Senhor. Servo do Senhor é quem o serve. A pergunta fica, nós servimos o Senhor? Eu venho para a igreja. Igreja não é servir o Senhor. Igreja você vem ser servido. Você vem ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai lhe confortar, vai lhe encorajar, vai lhe direcionar. O serviço está indo nessa direção. Não nessa direção. Nós louvamos Deus, mas o louvor não é um serviço. O louvor é fruto do quê? Fruto de um coração, fruto de um espírito grato. Mas nós servimos a Deus. Nós estamos a serviço de Deus. Somos servos de Deus. E a verdade é que mesmo quando nós não percebemos a presença de Deus, nós devemos o quê? Servi-lo. Não apenas servir a Deus, eu estou na igreja, então vou servir a Deus na igreja. Eu vou servir a Deus porque hoje é dia de culto. Eu vou servir a Deus porque... Não, devemos servir a Deus de segunda a segunda, 24 horas por dia. Nossa vida deve ser uma vida de serviço a Deus. Nós temos que entender. E a presença do Deus ausente, só para terminar, a presença do Deus ausente deve ser lembrada sempre, mesmo quando o seu nome não consta, como não consta no livro de Esther, mesmo quando nós não podemos vê-lo ou senti-lo, ele está presente, ele está sempre presente, e nós devemos e podemos confiar na providência e orientação de Deus, mesmo em situações duvidosas, e situações e circunstâncias incertas. Deus está presente.